que sancionou uma lei que vai dar, na verdade, vai diminuir alguns incentivos fiscais. É isso mesmo? Explica pra gente melhor, por favor. Esse é um projeto que nasceu no seio do Palácio Guanabara, que é a sede do governo do Rio de Janeiro, viu? Minha cara Márcia, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan. O Rio tá, como se dizia, né? Raspando a parede para fazer farofa, para tentar diminuir um pouco aí o tamanho do passivo. Tem um déficit orçamentário previsto para o ano que vem, 19 bilhões. Mas isso com o Propag, talvez com uma recuperação do preço do barril do petróleo, possa ser um pouco menor ou significativamente menor, dependendo dessas duas variáveis, são o grosso desse déficit previsto para o ano de 2026. Pois bem, o projeto passou pela mesa do governador Cláudio Castro, chegou à ALERJ, a Assembleia Legislativa do Estado, foi aprovado e aí existe aqui uma política de estímulo e incentivo que não é de hoje, é de muito tempo, para que empresas sejam estabelecidas, se estabeleçam por aqui. Existe a necessidade de uma atração, aqueles incentivos e estímulos fiscais. Pois bem, para que uma empresa tivesse direito a esse estímulo, teria também de aderir a um fundo temporário, o FUT, ou FOT, que é o Fundo Orçamentário Temporário. Então pegava lá o tamanho do incentivo, vamos supor, R$1 bilhão de reais. Tinha que depositar nesse fundo temporário 10% do incentivo, ou seja, 100 milhões de reais. O percentual era de 10%. Agora passa a ser de 18% para vários segmentos. É claro que existe nessa lista muitas exceções. Investimentos são feitos em cidades pequenas, no interior do estado, para desenvolver também a economia do interior do Rio de Janeiro. Alguns outros setores fundamentais, material médico, material hospitalar, ainda outros tipos de insumos considerados fundamentais, mas por aqui a gritaria está sendo grande, principalmente do setor produtivo, do setor industrial. Até a Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, emitiu uma nota manifestando preocupação com a retirada da lista de exceções de alguns segmentos considerados fundamentais para a economia fluminense. Carnes, congelados e principalmente, falei agora há pouco de petróleo, óleo e gás. Apesar dessa manifestação, como o projeto nasceu no Palácio Guanabara, a tendência é que ele seja sancionado do jeito que foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pelo governador do estado, Cláudio Castro, para algumas atividades e setores da economia do Rio de Janeiro, um verdadeiro presente de grego de Natal. Você me perguntava agora há pouco se eu já tomei água de coco. Ainda não tomei, já vou tomar. E à noite vai ser uísque com água de coco ou vice-versa, viu, Márcia? Aê, viu, Viga? Gostei de ver, gostei. Ele é fino, você viu? Ele tá elegante, inclusive no terno, mas também é no uísque com água de coco. Só quero te pedir uma coisa, não bebe muito, porque amanhã você tem que estar aqui trabalhando, tá? Pode ser? Beleza, uísque com água de coco, pra mim tanto faz, né? Isso que diz a música? Então vamos que vamos. Amanhã eu tô firme e forte, tô que nem uma viga, é rígido. Obrigada, Viga. A gente vai também conversar com o João Belucci agora, vai abrir a tela com ele, porque ele vai analisar essa situação do Rio de Janeiro. O Rio, não bastasse tantos políticos presos, ainda uma dívida bilionária ali com o governo federal, né, João? Como é que se resolve isso? Agora eles querem tirar mais imposto do contribuinte. Tiraram os incentivos de setores importantes, atacadistas, carne, varejo, petróleo. E aí? Pois é, Márcio, o que a gente observa em verdade é que 100% das operações praticadas entre particulares, né, no mundo, né, especificamente aqui no Brasil, elas podem vir estar sujeitas à tributação, basta o Estado, o município ou qualquer que seja o ente tributante assim decidir. E no caso do Rio de Janeiro não é diferente das outras unidades da federação, há uma grande gama ali de operações para que haja tributação. E, em verdade, essa questão dos subsídios fiscais, dos incentivos, muitos setores no Brasil têm esses incentivos, né, articulam para que eles sejam aprovados, né, ou na Assembleia Legislativa, nos estados, ou nas câmaras municipais, nas cidades, nos municípios, e no âmbito federal também, considerando as 3 competências de impostos. E no Rio de Janeiro, como parte, né, grande parte dos estados brasileiros, tem grande dificuldade, especificamente o Rio de Janeiro, que você tem comando de milícias, né, do crime organizado em grandes áreas, e ainda assim, imagina o Estado querer cobrar impostos sobre áreas dominadas pelo crime organizado, realmente a falência total. De todo modo, esses setores, né, industriais, empresariais, que gozam desses benefícios fiscais,
estão sempre à espreita de que o governo possa vir a retirá-los. Na medida em que todo benefício fiscal ele nasce sempre com um caráter temporário, né? A ideia, a exposição de motivos, tanto de quem pleiteia esses benefícios, quanto da Câmara Legislativa ou dos deputados, senadores, enfim, é sempre argumentar que é um setor, que é um benefício temporário para fomentar aquele setor e ele gerar emprego, sempre esse discurso. Mas depois o setor ele acaba virando dependente desse benefício. Talvez o mais claro para todos no Brasil seja o das montadoras de veículos, que sempre tiveram muitos benefícios, até há uma disputa entre estados para levar essas grandes fábricas para os seus estados, porque eles geram emprego de fato, dinamiza a economia, e você fica nessa tênue linha entre o estado abrir mão de receitas para que o setor se desenvolva, e depois ele precisa retirar esse benefício, já que se alguém não está pagando, outro setor está pagando a mais. E sempre essa discussão, qual setor é fundamental? Para quem é o trabalhador, o setor dele é o fundamental, é o setor que leva a comida para a sua mesa. Então essa discussão sempre existirá. E o governador Cláudio Castro, é evidente que precisa manejar as contas do estado do Rio de Janeiro, contas já tão combalidas há tantos anos. E agora ele tem também que fazer um sucessor, e até o momento as pesquisas não indicam nesse sentido, muito pelo contrário, indicam um amplo favorecimento do atual prefeito, Eduardo Paz, inclusive com enormes possibilidades de ele levar a eleição no primeiro turno. Então, o Cláudio Castro enfrenta essa questão do fiscal do Rio de Janeiro, que é bastante difícil, e a questão do seu sucessor político, que até o momento nada indica que será feito. Ele teve uma grande ascensão com a questão da operação do BOP, muito elogiado no campo da direita, com algumas críticas, evidentemente, né? Uma operação daquele tamanho demanda críticas e elogios. Então ele teve esse hype, vamos colocar assim, mas depois a coisa meio que se estabilizou e tudo voltou ao parâmetro normal, com a tendência de eleição do Eduardo Paes, inclusive com grande facilidade, né? O que demonstra uma dificuldade enorme do campo da direita no Rio de Janeiro, seja no estado, seja na cidade, algo para o Cláudio Castro trabalhar aí para frente e manejar as contas públicas, e que a ALERJ, né, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, faça a fiscalização, já que os deputados, que certamente já estão curtindo o seu recesso, compete a eles. A atividade principal do legislador é também fiscalizar o seu governador, no caso, o Cláudio Castro. Então, que faça essa fiscalização e sem caráter político, né, já que a gente sempre observa no Brasil, infelizmente, uma contaminação, né, do âmbito jurídico, da fiscalização de contas, infelizmente pela questão político-eleitoral, ainda mais no ano que vem, que é ano de eleição para tantos cargos. Márcia. Obrigada, João Bellucci, pela análise.